Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui nessa noite tão dividida em Belo Horizonte, tão cheia de eventos. E o motivo é mais do que justo, porque a gente, para ouvir o Chico Pelúcio aqui, é muita honra para essa casa. E eu me sinto extremamente honrado de convidar você, Chico, para inaugurar o segundo semestre da Universidade Livre. Só para dar uma notícia, a Universidade Livre é uma entidade que faz parte aqui da Academia Mineira de Letras e ela se propõe a debater, divulgar cultura, literatura, a língua portuguesa para todo o público mineiro. A Academia Mineira de Letras, na gestão do Rogério e desde a gestão do Olavo, se propõe a se integrar muito mais à sociedade mineira, se abrir. Então, aqui nós estamos sempre dispostos a acolher todas as manifestações culturais mineiras e brasileiras. Além disso, a academia se propõe também a se transformar numa resistência cultural nesses tempos assim, um tanto quanto conturbados que nós estamos vivendo. De modo que, se a cultura não se posicionar, não se defender, a gente que conhece a importância da cultura para um país, que um país sem cultura é um país sem personalidade, é um país que outros vão escrever nossa história se a gente não defender a nossa cultura. Então, nesses tempos tormentosos que nós estamos vivendo, a academia pode ser mais um ponto de resistência cultural e espero que a gente saiba cumprir esse papel. E esse segundo semestre a gente se propõe a fazer justamente um debate entre as diversas artes e a literatura, as interações entre as diversas artes e a literatura. E hoje nós estamos começando com o meu querido Chico Pelúcio, que a gente tem raízes comuns, embora haja controvérsias, né? Nós nascemos em Baipendi, lá no sul de Minas. Ele não nasceu lá, não, mas algumas horas ele não nasceu lá, mas logo em seguida ele veio. E o currículo do Chico é algo que a gente nem precisa falar. Ele é diretor lá do Grupo Galpão, fundador do Grupo Galpão, e o Galpão não precisa de apresentação. Ele se chama Francisco Paulo Maciel Pelúcio. Nasceu em 24 de abril de 59, formado em Administração e Ciências Contábeis pela PUC, e foi um dos criadores do Festival Cante e Conte de Baipendi em 1980. Quer dizer, já tem, antes do Galpão, do primeiro Festival de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte. E também foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, lá no Palácio das Artes, entre 2005 e 2006. Ele atuou na maioria das peças do Grupo Galpão, dirigiu o espetáculo Um Trem Chamado Desejo e diversos espetáculos que deram início à Companhia Volantis de BH. E oficinão do Grupo Galpão, aliás, o oficinão eu tive a honra de fazer a dramaturgia do oficinão há alguns anos, da peça Em Memória, que ficou em cartaz até bastante tempo. De modo que é isso. O Chico, além de tudo, é uma pessoa de uma inteligência ímpar e de uma fraternidade enorme, acolhedor, e nós estamos aqui hoje com a certeza de que ele saberá bastante trazer esse contato entre a literatura e o teatro. Ele me falou que
eu coloquei numa fria, numa gelada, e falou que estava nervoso porque ele não sabia o que falar. Eu tenho certeza de que ele é realmente a pessoa mais indicada para falar sobre isso, e realmente é uma honra muito grande. Te agradeço muito a presença aqui. Todos nós sairemos com certeza daqui dessa sessão com muito mais conhecimento sobre essa ponte, essa ligação do teatro e a literatura. Então ele vai falar, e logo depois que ele falar, nós teríamos chance de fazer um debate aqui, e todo mundo que quiser se interessar poderá fazer pergunta para o Chico. Ok? Muito obrigado, Chico, você é o dono da palavra. Obrigado. Veja, mais um amigo chegando ali, que eu não vejo há muito tempo. Eu queria, sinceramente, falar para vocês que eu tenho muitos motivos para estar muito feliz de estar aqui hoje. Vários, dezenas, talvez, de motivos. Motivo pelo qual eu queria agradecer o convite. É assim, eu vou tentar citar alguns importantes. Primeiro, agradecer o convite. Sinceramente, falei para o Gifone, você é um louco de me convidar, e eu sou 2 vezes louco de aceitar. Porque eu não sou acadêmico, minha vida foi uma experiência prática, empírica, com o universo do teatro, da literatura, etc. Então, mas vou tentar defender o tema e não decepcionar a universidade, nem a academia, nesse sentido. Mas a minha alegria de estar aqui, primeiro, é ver a academia. Sabe, quando eu cheguei e vi o João das Neves ali, eu tinha sido chamado para dar uma palavra no sábado, mas eu estou em cartaz e não poderei vir. Mas quando eu vi João das Neves abraçando aquele prédio da frente, fiquei muito feliz. O João é um dramaturgo que a gente precisa homenagear, acima de tudo, mas reconhecer a importância da obra do João. O João, depois de ter feito parte da história do teatro, ele muda para Belo Horizonte, e aqui ele faz uma outra história, importantíssimo, não só para o Brasil, mas para Belo Horizonte. Então, fiquei muito feliz de ver, inclusive, a programação. Estava conversando com o meu amigo, esqueci seu nome, meu velho, Guto. Estava conversando com o Guto, e me contando a efervescência dos trabalhos aqui, e isso é muito legal. Segundo, por compartilhar com o Gifone essa ideia. Nós estamos passando por um tempo sombrio, e não é só verbo, não é só manchete de jornal. Eu posso dizer para vocês que o Grupo Galpão já é vítima de uma tentativa de desqualificar a arte e a cultura nas suas nos piores adjetivos, com todas as fake news possíveis. O Galpão já é vítima disso ao ter o patrocínio sumariamente cortado, sem justificativa, sem nada, junto com dezenas de outras ações importantes no Brasil inteiro, sem explicação e sem nada para pôr no lugar. Se pelo menos falar assim, está cortado porque nós vamos fazer isso, está aqui, mas não existe. Então, feliz de estar aqui, de uma certa forma, defendendo, conversando, encontrando. E não há preço, gente, desse encontro presencial. Hoje nós estamos vivendo num mundo de internet, de virtualidade, e esse encontro de ver o Jorge ali, assim, sabe, que há muito tempo não vejo, meu querido, sabe, assim, isso é alimento, isso é humanidade, isso é calor humano. Eu vou até mandar de novo ligar o ar-condicionado, porque eu já estou muito aquecido com vocês aqui, assim. Então, isso é fundamental. Lembro que o primeiro patrocínio do Grupo Galpão de manutenção foi lançado aqui, foi um dos dias mais felizes da minha vida, tomar um porre com os amigos aqui, comemorando um patrocínio, na época era Banco Crédito Real de Minas Gerais, de manutenção. Foi o primeiro patrocínio no Brasil inteiro para o teatro de manutenção, onde se previa dar condições para o artista criar, pagar água, luz, telefone dele, pagar um salário base para a sobrevivência. Isso foi uma raridade, foi lançado aqui na academia. Então, assim, eu tenho dezenas de encontrar vocês, assim, da gente compartilhar esse momento que a gente está fazendo.
E vou tentar, gente, só para vocês entenderem, hoje está em moda assim, o lugar de fala, né, assim, essa expressão, lugar de fala, vocês entenderem o lugar de fala. Eu sou um ator, eu sou formado em administração, cursei economia durante um tempo, fiz uma especialização em cinema, mas não sou um acadêmico, não sou um teórico. Né? Assim, o meu aprendizado na área de teatro, que acabou sendo a minha profissão, veio de trabalhos concretos. Eu não tive na época não existia universidade para artes cênicas. Então, o meu aprendizado é todo empírico, é quase instintivo, é quase totalmente prático nos estudos esporádicos que a gente fez. Então, o meu olhar sobre isso vem daí. Não tem nenhuma grande teoria sobre essa questão. Nunca parei para estudar especificamente a relação de teatro e literatura, mas toda a vida tive contato direto com isso. O teatro e a literatura estiveram próximos durante muito tempo. Né? Assim, se a gente pegar a época de Shakespeare, né? A gente está falando do século XVI, mais ou menos, 17, 1616, século XVI, o teatro, nessa época, ele era muito narrativo. Ele tinha uma proximidade com a literatura como um todo muito forte. Né? A poesia tinha um espaço muito grande, o espaço narrativo das cenas, das situações, isso era muito presente na época de Shakespeare. Né? Assim, e tinha uma coisa que também estimulava muito a imaginação do espectador, né? Assim, é que, por exemplo, Shakespeare tinha cena no jardim do castelo, ele punha uma plaquinha aqui, Jardim do Castelo. Acabou aquela cena, bota outra plaquinha, Aposentos do Rei. Então, o espectador tinha uma dimensão de recriar ou de criar através da sua experiência, do seu desejo, da sua coisa, a partir dessas sugestões que eram dadas para as cenas de Shakespeare. Né? Assim, Shakespeare, até hoje, ele talvez seja mais lido do que representado, até por essa característica narrativa. Né? Assim, ele é um autor que desbanca de uma vez uma certa teoria que tem de que teatro não pode ser lido. Tem gente que fala, olha, teatro não pode ser lido, teatro tem que ser encenado, tem que ser dialogado. Ler Shakespeare é uma delícia, sabe? Assim, você pega aqueles bifes dele, aquelas coisas. Então tinha essa proximidade com, digamos, a literatura muito, muito forte. E à medida que o teatro evolui, o teatro vai para um caminho muito chato. Porque assim, o teatro começa a querer, de uma certa forma, representar, principalmente no século XIX, começo do século XX, a representar o natural, a realidade. Começa a ser naturalista, no teatro a gente chama. Então, os diálogos já não tinham muito espaço para essa narrativa, né, que tinha na época. Ele se distancia das linguagens do romance, enfim, de uma literatura que respira tempo e espaço para se falar das coisas. São diálogos muito pontuais, muito ágeis, muito concentrados e extremamente calcados no natural, na realidade. Então, cenários eram naturalistas, as casas, tinha porta, cama, a ópera, de uma certa forma, construía seus castelos, suas escadarias, suas colunas. Né? Assim, então, o teatro começa de uma certa forma, a tentar, eu arrisco dizer, o Jorge é um sabedor 10 vezes mais do que eu, mas tentar reproduzir uma realidade natural, seja no diálogo, seja na encenação. Então, e isso, de uma certa forma, sufoca um pouco as possibilidades do teatro, que se não era possível mais você botar uma plaquinha e falar aqui, alto mar. Sabe assim, isso não existia. Ou colocar floresta de pinhos. Né? Assim, isso não hein? Floresta amazônica em fogo, incendiada, sabe assim? Isso deixa de
de acontecer por essa parte. E aí, no começo do século XX, uma coisa interessante, que não sou eu que digo, tem um diretor que vocês devem conhecer, que é o Aderbal Freire Filho. O Aderbal é que fala isso. O Aderbal fala que a nossa sorte, nós que trabalhamos com teatro, foi o cinema. Quando se falava, depois veio a televisão, mas fala, o cinema vai acabar com o teatro. O Aderbal falou, muito pelo contrário, o cinema liberta o teatro. Se não fosse o cinema, o teatro estaria chato como foi no século XIX. Sabe assim, o cinema, ao chegar e cumprir essa função de traduzir naturalmente a vida, né, assim, que é de fato, o cinema, na sua grande maioria, é uma linguagem naturalista. Você tem lá, você está tudo lá, a floresta, o mar, o alto mar, a sala, o quarto. O teatro se vê livre, ou se vê sem essa obrigação de recriar o natural. E aí o teatro se liberta de tal forma que ele vai navegar e metaforizar e criar cenas e falar de tudo e de todas as formas. Então, o teatro começa a conquistar uma linguagem, que hoje a gente pode falar que é uma linguagem teatral, que favorece demais uma criatividade e representações impossíveis nessa época. Né? Sem querer... mas o teatro passa a ter essa função ou essa liberdade de metaforizar, de criar. Então, é possível, numa linguagem atual, aliás, só para falar de Aderbal de novo, ele adapta Moby Dick e um ator faz a baleia. E isso você acredita piamente, te emociona, sabe assim, com um ator cuspindo aquela água da baleia, que é uma coisa genial, assim. Então, o teatro recupera um pouco essa capacidade de diálogo com a literatura. Porque se antes essa prisão do naturalismo e dos diálogos muito pontuados impedia, e com o desaparecimento da narrativa, agora, com essa possibilidade, o teatro encontra um novo caminho para dialogar com a literatura como um todo. Ou seja, de adaptar romances, de adaptar contos, né, assim, com as diferentes características. O teatro vai, então, de novo, abrir essa possibilidade de diálogo com a literatura como um todo, com algumas diferenças. Né, assim, por exemplo, você adaptar um romance... você condensar esse romance. O teatro tem essa verticalidade do aqui e agora e de uma essenciabilidade, não, da essência do que está ali. Né? Enquanto o romance tem esse espaço de discorrer sobre o tempo, sobre os personagens, o teatro tem que condensar isso de uma forma radical. Ao contrário de um trabalho, por exemplo, com os contos. O conto você tem que dilatar isso. Né? Assim, você tem que dilatar isso. E, né, de uma certa forma, o conto não te dá material suficiente para você traduzir numa peça de 1 hora, 1h30, 2 horas. Você tem que, então, voltar a percepção daquela essência e traduzir isso de outras formas. Né? Assim, buscar todas as possíveis formas de tradução. Isso é muito gozado, porque quando... Fazendo um paralelo com o cinema, por exemplo, posso estar errado, mas quando você conhece bem o romance, leu, você vai ver um filme sobre aquele romance, quase sempre o livro é melhor do que o filme. Aí eu me perguntava, por que normalmente acontece isso da gente gostar mais do livro que a gente leu do que o filme, que já vem com música, já vem com imagem, já vem com ator. Claro, gente, assim, quando você lê, a nossa capacidade de imaginação é muito maior, talvez, do que do diretor que fez aquele filme, ou do ator, ou do diretor de arte, não sei o quê. Você viaja, você recria isso na sua cabeça da melhor e da mais conveniente forma para você, como leitor.
Então, você tem essa viagem né, assim, do romance, da literatura, de uma forma, digamos, perfeita para o seu entendimento, para a sua imaginação, para o seu desejo. Aí, quando você vai ver o filme, o diretor já dá aquele estanque para você. Ele traduz todas as imagens, todos os sentimentos, todas as formas, de uma forma que dá acabado. Você fala, bom, não é isso que eu vi quando eu li. Não é isso que eu queria, mas não era assim que eu vi quando eu li. Então, existe essa digamos, porque é uma linguagem natural. E quando a gente imagina lá, a gente também imagina com uma visão, digamos, natural, né? De um naturalismo ou de uma coisa. E o teatro, por ser uma linguagem mais solta, quase sempre surpreende esse cidadão, esse coisa que lê um romance, e de repente, quando ele vai no teatro ver uma adaptação do romance, a representação do romance no teatro é tão mais radical do que no cinema, que o cara corre o risco do cara gostar tanto quanto, porque é uma outra linguagem, é uma outra forma de representar aquilo que está no romance, que não é natural, que não tem correspondência com a imaginação dele. Por exemplo, enfim, e isso é muito gozado de verificar, porque essa liberdade do teatro é que de uma certa forma, e por ser uma arte presencial, né, assim, é que torna tão estimulante, tanto para quem assiste como para quem faz. Isso quando é bom, né? Quando é ruim, então é terrível. Tem que levar em consideração quando é bem feito, porque quando é mal feito, você fala, ai meu Deus do céu. Enfim, um privilégio assim, o teatro mergulhar nessa transformação, nessa recriação de uma linguagem e de uma situação que está no romance. E isso acontece um pouco. A gente tem algumas montagens famosas que eu escolhi um pouquinho para falar para vocês sobre esse encontro do teatro com a literatura. Só voltando um pouquinho, nesse aspecto, não é à toa que hoje o teatro contemporâneo tem voltado para a narrativa. O teatro contemporâneo hoje tem muita coisa, está voltando de novo a um teatro narrativo, que abre espaço para esse encontro com a literatura. Né? Assim, então, é possível você fazer um Grande Sertão, é possível você fazer um Macunaíma, porque essa onda, esse espaço que o teatro contemporâneo abriu ou abre, permite esse encontro melhor com a literatura do que antes. Né? Isso é um fato. Às vezes você tem adaptações na íntegra de romances, assim, narrados, falados, etc. Se você pega, por exemplo, nessa perspectiva, a gente teve algumas montagens famosas no Brasil sobre de romance. Por exemplo, o primeiro é o Macunaíma, que é uma montagem do Antunes Filho, da década de 80, começo da década de 80, se não me engano, em que ele faz uma adaptação radical do romance, né, do Macunaíma, aonde ele reinventa e aonde ele se estabelece também essa possibilidade de um romance como o Macunaíma vir para o palco e reinventa uma linguagem junto com isso, uma linguagem teatral, aonde não existia cenário, existia muito mal jornais, folha de papel, alguns adereços, os atores maquiados, às vezes pelados, etc., e que ele reinventa a linguagem teatral a partir do Macunaíma, recriando uma estética brasileira a partir dessa releitura dele do romance. Então, essa montagem foi emblemática, rodou o mundo inteiro, mudou o teatro brasileiro. Sabe o que eu lembro, Berenice?
Quando eles apresentaram aqui, para a gente era uma novidade, eu ainda estava começando no teatro, o debate com os atores foi na fundação. Olha, gente, só um parênteses assim, quando o Gifone leu Chico, teve no primeiro festival de teatro de rua de Belo Horizonte, não sei o quê, isso começou com a Berenice Menegali, o primeiro festival internacional de teatro de rua de Belo Horizonte, nós fizemos em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, depois o segundo, de novo, com a Secretaria Municipal de Cultura, e no terceiro já era outra gestão, virou o FIT. Mas tudo começa lá. E não só o festival, como também a Secretaria Municipal de Cultura, que as bases todas foram assentadas lá. A memória, nós não temos memória, eu sou velho, mas eu estou brigando com meus neurônios. Essas coisas a gente tem que lembrar, não pode negar. Isso é fundamental saber que a estrutura, até hoje, da Secretaria, que está nova agora, porque foi fechada antes, começou com essa mulher aqui, e se eu sou um pouquinho de música... Não, e não é só... Tem porcaria que ela faz também, porque assim, se eu sou um projeto mal acabado de músico, é por conta dela também, que na época deu bolsa para o galpão inteiro, a gente queria aprender música para tocar nos espetáculos, a fundação deu bolsa para todos nós fazermos cursos de iniciação musical lá. Isso foi uma infelicidade, porque um dano que eu já causei nos ouvidos das pessoas, Berenice, você não sabe. Então, assim, então queria fazer esse parênteses, porque é importante dizer isso. Mas também vai fazer parênteses, depois você perde o fio da meada, tá vendo? Debate do Macunaíma, dos atores, estudando física quântica, fazendo aula de natação para atuar, fazendo aula de esgrima. Aquilo para a gente era uma doideira, falando de desequilíbrio, sabe, do desequilíbrio junguiano, não sei o quê. Aquilo tudo para a gente era... Porra, bicho, sabe? E aquela linguagem fabulosa, e foi a primeira grande montagem do Macunaíma. Aliás, teve uma montagem recente da Bia Lessa, que é uma diretora também que já fez grandes espetáculos, do Macunaíma aqui no CCBB. E a coisa mais legal de perceber esse espaço, essa liberdade do teatro, o nascimento do Macunaíma na Bia Lessa. Você viu, Jorge, a Bia Lessa aqui? Rapaz, você viu? O nascimento do Macunaíma, metaforizado, digamos, no teatro, era o palco inteiro, assim, era uma lona preta, hein? Os atores todos debaixo da lona, a lona tinha alguns buracos, assim, lona preta mesmo, de caminhão, assim, lona de coisa. E o Macunaíma, de vez em quando, tentava sair do buraco daquele assim, e saía, eu puxava ele chorando, e de repente aparecia no outro buraco, ele tentando sair o parto dele, diferente do filme, por exemplo, do Grande Otelo, que já é meio um realismo fantástico, mas é literalmente aquele ator, homem, vestido de mulher, com as pernas abertas, ele cai aqui atrás, apesar de ser uma fantasia muito grande, mas... Hein? O filme é ótimo, assim, né? Eu lembro uma vez, eu morava em Londres, aí teve uma mostra de filme brasileiro em Londres, eu tinha uma professora de inglesa, muito simpática, não sei o quê, sempre se interessava por os casos latino-americanos. Levei ela para ver o filme. Falei, você vai ver o filme brasileiro, muito bom, Macunaíma. Ela saiu do cinema sem entender bulufas, coitada da inglesa. Mas, enfim, tem essa possibilidade. Então, o nascimento do Macunaíma no teatro é genial da Bia Lessa, assim. E leva a gente para uma leitura completamente descolada do natural, da realidade, te leva por outro campo. Uma outra montagem importante que a gente teve da literatura foi da própria Bia Lessa, que eu vi recentemente, gente. Grande Sertão Veredas. Você viu? Alguém viu o Grande Sertão aqui, da Bia? Gente, assim, ela fez o Macunaíma, e esse Macunaíma dela não chega nem aos pés do Antunes de 1980. Mas o Grande Sertão da Bia, que ela fez o ano passado, é uma sacada tão genial, de uma transposição das imagens e dos sons do romance para a cena,
O espetáculo era... Você ficava sentado aqui, tinha uma grade, tipo de andaime, de ferro assim, o palco era no meio, e do outro lado lá tinha outro andaime com gente sentada. Então, você ficava aqui no meio, os atores aqui, praticamente nessa distância do primeiro espectador, era uma arquibancada aqui assim, e do outro lado outra arquibancada. Então, era um corredor, o público dos dois lados. Cada cadeira tinha um fone de ouvido. Então, você chegava no teatro, sentava, pegava seu fone. Quando você punha o fone, já era o universo sonoro do sertão. Então, você ficava ouvindo. Sabe, já era o universo do sertão, antes os atores fazendo um aquecimento lá e você esperando. A trilha inteira do Egberto Gismonti, que compôs cena por cena de um espetáculo de 2 horas e cacetada. Os atores atuavam com um microfone, eu ia falar a redundância, né? Um microfone aqui na testa, um microfone na testa, de tal forma, assim, como ator e diretor, você ouvia a fala do ator aqui. Então, às vezes, Riobaldo e Diadorim estavam naquela cena do Rio, lá no canto dessa passarela, assim, você ouvia ele falar assim, Diadorim, era o som do cinema. O teatro com o som do cinema. Eu tirava o fone, você não escutava absolutamente nada, porque eles estavam falando um pé do ouvido do outro. E você ouvia aquela imagem de teatro, aquela coisa teatral, assim, o corpo, o espaço, a luz de teatro, não tinha absolutamente nada de cinema, de naturalista, mas o som era naturalista. O som era sabe, ele conversando com o diabo, sabe, o pacto que ele faz com o diabo. Você tirava, você não ouvia nada, mas o ator está cá. Bicho, é impressionante o efeito que isso me causou, acho que causou, pelo menos no dia que eu vi no espectador, essa junção de linguagens, o romance narrativo, os textos tal qual está no romance, a forma teatral, que fugia de todo o naturalismo, eles não tinha rio para eles nadarem, não tinha o diabo de fato, não tinha árvore, não tinha o sertão, mas tinha a fala que era do rio, que era do sertão, que era do diabo. A imagem era do teatro. Então, essa junção foi impressionante, assim, impressionante essa sacada da Bia. E eram mais ou menos 800 espectadores, todo caro pra cacete, né? Isso é coisa para... Foi só o Sesc de São Paulo que fez. Cada espectador com seu fone e com a música do Gismonti por trás, toda trabalhada, equalizada, subia de si. Então, assim, foi uma experiência, sabe, assim, para mim, muito forte. Que tira a gente do lugar. Né? E, para falar um pouco daqui de Minas, a gente teve 2 montagens importantes em Minas. A mais importante foi a adaptação do Encontro Marcado. Vocês assistiram? Hein? Paulo César. Né? Assim, uma adaptação muito bacana do Encontro Marcado. Eu lembro muito mal, aliás, quem me refrescou a memória disso foi o Arildo, que é amigo de muitos aqui. Falei, Arildo, eu estou numa encrenca, tenho que falar. Você fala de Encontro Marcado. Eu falei, eu não lembro, cara. Ele falou, não, eu te falo. Eu não lembro direito, mas lembro que o sucesso que foi muito bacana, uma super adaptação. E, recentemente, talvez a mais recente, que eu estou envolvido nela, que foi agora que está em cartaz, que é o Nastácia, que é uma adaptação da primeira parte do Idiota, onde a adaptação é feita por um dramaturgo do Rio, chama Pedro Brício, e que ele recorta a história do personagem feminino para falar sobre questões do feminicídio, da exploração da mulher, enfim, desse universo feminino, e onde ele faz opções muito claras e que ele aproveita o pretexto do Dostoiévski
para verticalizar numa coisa que não é tão focada no livro, que é a questão da Anastácia. Ele verticaliza, aproveita essa deixa, esse espaço que o Dostoiévski dá, e ele verticaliza nessa leitura, né, desse personagem feminino que é tratado como objeto, que de venda, de compra, de coisa. Ele verticaliza nesse sentido. Uma coisa que só para já caminhar para o final, que eu queria chamar a atenção, é que uma coisa que muda muito no teatro, de uns tempos para cá, é que a dramaturgia, do jeito que a gente conhece, ela foi sempre produzida, que a gente chama em gabinete. Então, eram dramaturgos que sentavam e que em casa escreviam e passava para o diretor e passava para o ator, e aí daí se concebia um trabalho. Teve muito tempo, no começo do século passado, no Brasil, o autor, não existia muita figura do diretor de teatro. O autor cumpria essa função. Portanto, a visão da peça era a visão do autor, que também se transformava em diretor, que também se transformava em encenador e, algumas vezes, até ator. Então, era uma visão meio uníssona, sabe, de um tema ou de um texto que era só do diretor. Com o tempo, aparece a figura do diretor mais forte. Então, tem um autor, o diretor lê a obra do autor e o ator lê a obra do diretor e do autor. Quer dizer, cada um tem seu universo. Se o autor tem esse universo, o diretor tem um universo, o ator tem um universo menor ainda para traduzir aquilo. Mas, ainda assim, esse escritor, esse dramaturgo, trabalhando muito em casa, em gabinete, que a gente chama, textos produzidos. E, nesse meio tempo, as adaptações todas, principalmente do romance, começam a ter um viés de colaboração de uma equipe inteira. Assim, o Zé Celso, por exemplo, da Teatro Oficina, trabalha muito, apesar do Zé ser... Né, dizem que ele dirige com uma bengala na mão, qualquer coisa, ele mete aquela bengala e grita, e xinga, não sei o quê, mas é uma criação meio coletiva, meio horizontalizada. Tem um grupo em Porto Alegre que chama Oi Nós Aqui Travês, que tem leituras de romances radicais, geniais, que só não estoura no Brasil porque eles, primeiro, estão em Porto Alegre, segundo, porque os cenários deles são complicadíssimos para viajar, mas nessa perspectiva mais horizontal. Na década de 70, a gente tinha a tal da criação coletiva. Todo mundo conhece a criação coletiva. E de uns anos para cá, na década de 90, dois diretores de São Paulo, quer dizer, um diretor, que é o Antônio Araújo, do Teatro Vertigem, e um dramaturgo, que é muito meu amigo, que eu trabalho muito com ele, Luiz Alberto Abreu, que escreveu uma peça, Foi Bom Meu Bem, se não me engano, foi um sucesso aqui. Ele trabalha muito com o Luiz Fernando Carvalho, fez o roteiro do Narradores de Javé, escreveu Hoje é Dia de Maria, enfim, escreveu, inclusive, também o Trem Chamado Desejo, do Galpão. Eu sou parceiro dele há muito tempo, via Cine Horto, em quase tudo que eu faço. Eles começaram a desenvolver uma coisa que eles chamaram de teatro colaborativo. Eles começaram a estudar o que na criação coletiva dava errado para boa parte da produção de criação coletiva ser frágil. Isso não é garantia de qualidade, a criação coletiva. Muito pelo contrário, a maioria tem defeitos, desequilíbrios. Né? Assim, nunca se responde, não é carimbo de qualidade. E aí eles começam a pesquisar por que a criação coletiva não produzia resultados tão legais e vão elaborando, não um método, mas procedimentos de saída de crises da criação coletiva, que eles começam a chamar de criação colaborativa, aonde, só para ser resumido, que num processo de criação de uma peça, durante um grande tempo você tem uma relação horizontal, ou seja, eu sou ator, eu posso dar palpite no texto do Gifone, sugerir coisas, na luz, o diretor pode, sabe, existe uma colaboração horizontal até que essa obra vai se definindo
mas, na instância final, o cenógrafo é a última palavra do cenário, o figurinista é a última palavra do figurinista, cada um assume a sua responsabilidade. Então, o papel dessas assinaturas, vamos chamar assim, desses criadores, é de um pouco coordenar e ouvir o que se passa, e o papel do diretor é dar unidade nisso. Né, assim? Então, essa colaboração, esse processo colaborativo, hoje está muito presente na vida dos grupos de teatro, principalmente, dos grupos que trabalham junto, porque a gente acaba dando palpite em tudo, falando, né, não sei o quê. Então, é um processo que ele brinca que é de resolução de crises, de impasses. Então, ele propõe saídas para os impasses. Eu quero azul, você quer vermelho, o outro quer verde. E daí, como é que é? Se é horizontal, nós temos o mesmo peso, a mesma medida. Bota em cena. A cena resolve qual cor melhor para a cena. Bota isso. Ele trabalha um pouco nesse sentido. Aí, eu estou falando tudo isso para dizer que essas adaptações da literatura para o teatro, ela quase sempre traz junto esse processo de criação. Porque são muitos vieses, são muitas possibilidades que um romance dá para os criadores, para o cara da luz, para o cara do som, para o cara da música, para o ator, para o diretor. Então, é importante que isso esteja sendo dialogado, criado, recriado junto com esse coletivo. O Gifone, quando fez o Em Memória, nós fizemos junto, eu estava dirigindo o Oficinão, quis colocar o Gifone numa fria, até porque ele é meu conterrâneo, né? Apesar de ele não ter nascido em Beipindi, mas ele é meu conterrâneo. Eu falei, Gifone, vamos escrever esse texto lá, mas você vai ter que estar lá na sala de ensaio, você vai ter que estar lá vendo. Então, a gente trabalhou muito assim, o Gifone foi escrevendo, a gente foi para uma fazenda lá em Beipindi, com um elenco, inclusive o Gifone, a gente passou 4 ou 5 dias trabalhando na fazenda, a gente acordava 8 horas da manhã e até, às vezes, 10 horas da noite, os atores criando cena, a gente não tinha um salão para coisa, então fazia debaixo da jabuticabeira, na porta da sala, em cima do telhado, no pomar, a gente um dia, no porão, então, e o Gifone ia atrás, e nós todos assistindo as cenas que aqueles atores prepararam, a outra cena, coisa, e ele anotando tudo, e depois, de uma certa forma, organizando, coordenando, dando um sentido dramatúrgico para aquela loucura toda, que às vezes, quase sempre, né, gente, ator quase sempre jogava água fora da bacia, né, assim, não tinha nada a ver. Então, isso era um processo muito, vamos chamar, visceral, próximo, e que tem uma coisa que é muito legal, é que, no final da obra, quando você está lá com a obra no palco, um ator fala assim, puxa, aquela camisa com aquele corte, fui eu que sugeri para o figurinista. O outro fala, puxa, essa música eu que sugeri para o cara da trilha. Aquele texto que o Gifone escreveu, a parte mais bonita foi eu que passei para ele. O fato é que dá um sentido de autoralidade para toda a equipe incrível. Você se reconhece na obra, não só através do seu próprio trabalho, a luz, o ator, o cenógrafo, mas você se reconhece em cada fragmento, de cada segmento dessa criação. E a literatura é um prato, gente, cheio para esse tipo de processo, porque você tem muita informação. Romance, então, você tem, sabe, infinitas informações radicalizadas, ou de definição do personagem, ou do espaço, aí depende do autor, mas são muitas informações que você tem que buscar a essência e traduzir isso em teatro. Como já dizia Chico Buarque, assim, que eu acho que nem é dele, essa é uma tentativa... eu queria também dizer que o Galpão também a gente já adaptou os contos do Tchekhov, né, assim, com um diretor russo, fez os contos, a gente fez Tilvânia, chamava Projeto Tchekhov. A gente fez o Tilvânia,
Depois a gente quis mergulhar nos contos do Tchekhov, fez um espetáculo chamado Eclipse, que era só os contos, com uma pegada russa, com aquela coisa russa, e a gente fez também o Partido, com o Cacá Carvalho, do Ítalo Calvino. E é uma doideira, por exemplo, na experiência com o Visconde Partido ao Meio, que a peça chamou Partido, é o Visconde que é Partido ao Meio. Aí o Cacá entrou numa leitura e falou assim, o único inteiro é o Visconde. As pessoas, a sociedade é que é partida ao meio. Então, vocês tratem de fazer um workshop, de inventarem como se partir ao meio. Aí cada ator pirou, né? Assim, tinha ator que começou caixa de mágica, cortava no meio, o outro 2 figurinos, o outro se enterrava na areia, ficava só do lado de fora, assim. Quer dizer, a loucura de como representar em teatro um ser cindido, partido ao meio. E foi legal que, no final das contas, a gente fazia cenas, tudo era dividido. Maquiagem, figurino, daqui era um pato, daqui era um homem. Então, as cenas que tinham pato, todo mundo atuava só desse lado aqui. Assim, aí virava outra cena que era só o homem, todo mundo só atuava desse lado aqui. Assim. Então, você... Então, mas foi uma das adaptações que o Galpão fez da literatura. Quanto tempo? Quanto já foi? Já está bom, né, gente? Para a gente conversar um pouquinho. 8h30. Eu acho que, de modo geral, é isso assim, que eu queria dizer. Dizer que o teatro tem essa... que, ao ser libertado pelo cinema, ele deu um passo muito generoso em direção à literatura e vice-versa. Quer dizer, essa possibilidade do diálogo ele passa a acontecer de forma muito instigante, né? E que, de uma certa forma, a mim, quando se trata de adaptações, o teatro me interessa mais do que o cinema, porque o teatro ele dá essa possibilidade de verticalização, loucura e de uma representação, de uma linguagem artística disso, que é mais instigante, talvez, que o cinema. Isso, do meu ponto de vista. O que mais? Dizer que, segundo Chico, os poetas são capazes de enxergar na escuridão, e segundo, se não me engano, o Pedrosa fala alguma coisa, em momentos de crise, se aproxime da arte. Muito obrigado. Obrigado, Chico. E como eu já tinha previsto, a gente ganhou aqui uma belíssima lição sobre esses pontos de contato entre a literatura e o teatro através do Chico Pelúcio. E te agradecer mais uma vez e colocar aqui à disposição para quem quiser fazer uma pergunta. E já tem muita gente aí, o Guto leva lá o microfone. Vamos começar aí com o Ronaldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Passei minha juventude lá em Baipendi também, viu, com o Nelson Salomé, meu irmão. Chico, eu queria perguntar o seguinte, essa criação coletiva que você falou, o autor, aliás, o diretor do teatro, é mais fácil adaptar um romance, por exemplo, com muito diálogo, ou você prefere inventar sem ser com o diálogo que já vem pronto? Você diz as adaptações? Porque tem livro que tem muito diálogo. Fica mais fácil para o diretor? Fica, com certeza. Tem mais, né? Fica mais fácil. Embora essa questão do espaço narrativo, hoje tem facilitado muito. Se você pega, por exemplo... um filme do... que o filme todo é o livro, os atores narrando o livro, praticamente. Dando o livro na sua forma... Hein?
Não. Foi uma adaptação para o cinema do romance... Ai, desculpa, eu vou lembrar, meus neurônios aqui estão faltando. Inclusive do Luiz Fernando Carvalho, esse filme também, um dos primeiros filmes do Luiz Fernando Carvalho. Agora, quando tem diálogo, a gente é mais fácil e a gente é mais fácil ser fiel ao autor do que quando não tem diálogo, você tem que criar alguns diálogos. O que importa muito é a questão da ação, né? Teatro é ação. Então, quando tem muita narrativa, tem um fato curioso do seu amigo Cacá Brandão. A gente estava montando Romeu e Julieta na praça de Morro Vermelho, aqui perto de Caeté. A gente foi para lá 10 dias ensaiar na praça. A gente ficou hospedado na casa do padre, numa pensão, e ensaiava em frente à igreja. E, na época, o Gabriel Vilela, que era o diretor, queria fazer com que o espetáculo rodasse em torno da Veraneio. Então, o público estava aqui, na cena seguinte o público vinha aqui. Aí, a primeira coisa que a gente percebeu, quando dava a volta, tinha um lado lá da onde a gente ensaiava, que tinha uma arquibancadinha gostosa, de sentar, mais confortável. Quando a cena vinha para o lado de cá, os meninos, eu não vou para aí, não, aqui está muito mais gostoso. Vai que eu vou e eu perco meu lugar aqui, a hora que voltar. Não vou, não sei o quê. Foi a primeira reação que fez o Gabriel falar, não, vamos fazer tudo para um lado só. Porque os meninos, vai que eu vou e alguém pega meu lugar aqui. Mas isso eu contei mais para ser um cômico, mas que é verdade. Mas o que é mais interessante é que o Cacá, que era dramaturgo, a dramaturg, porque hoje, gente, existe essa palavra dramaturg, do alemão, que a gente brasileirou para dramaturgista, que não é o dramaturgo, é o cara que é capaz de dar todo o subsídio teórico, conceitual, de definição para a equipe de criação. É um cara que, sabe assim, que é, enfim, um cara normalmente tipo Cacá, muito inteligente, de uma bagagem muito grande, e que consegue dar àquela equipe de criação diretrizes, conceitos, localizar no tempo, no espaço, etc. Então, esse é o dramaturgista, o dramaturgo. E o Cacá era o dramaturgista do Romeu e Julieta. Então, quando a gente estava lá ensaiando, apresentando, a gente fazia os passadões, que a gente chama de passado geral, a gente passa corrido. O Cacá começou a observar que, nos trechos narrativos do Shakespeare, os meninos começavam a conversar mais. Ou seja, quando o Romeu começava lá, porque a lua é a cairela de prata, as copas das árvores e os pássaros gorjeiam, não sei o quê. Quando começa, os meninos começavam, aí não sei o quê, não sei o quê. Mas aí Romeu tomou pelos braços, Julieta, aí todo mundo... Aí ele começou a observar que os textos narrativos, nesse sentido, para a rua, naquele ambiente disperso da rua, não funcionava. Foi aonde ele descobriu o caminho para fazer cortes. A peça, nessa época, estava com 2h30, e na rua ninguém aguentava 2h30, a gente tinha que derrubar isso para 1h30, mais ou menos. Foi a referência prática desse exercício, podia até chamar de colaborativo, porque foi a interferência do espectador no ensaio ali, que deu para o Cacá esse caminho de corte. Então, nesse sentido, quando tem diálogo, tem mais ação. Quando o Romeu realmente joga nos braços a Julieta e que diz não sei o quê, isso é mais teatro, isso segura mais a atenção do que coisas narradas. Não sei se eu respondi o que você quis. Ô Chico, eu queria colocar algumas coisas. Seguinte, você falou a questão do dramaturgo de gabinete, não é? Só lembrando que o maior, na minha opinião, dramaturgo brasileiro, que foi o Nelson Rodrigues, ele era um autor de gabinete e Vestido de Noiva talvez tenha sido a peça mais importante do teatro brasileiro, porque proporcionou toda uma revolução na linguagem teatral, quando ele narra a história em 3 planos diferentes, não é? E, ao mesmo tempo, curiosamente, com o passar dos anos, o grande dramaturgo que foi ficando, que foi se tornando um clássico, foi justamente o Nelson Rodrigues, né, que, quando vivo, era considerado um reacionário pela esquerda, moralista pela direita e apanhava de todos os lados. E hoje é o dramaturgo que continua sendo encenado. E aqueles dramaturgos da época que eram mais engajados, como Vianinha, Guarnieri,
eles foram ficando um pouco para trás. E o Nelson Rodrigues priorizou a questão humana e a questão da linguagem teatral, embora tivesse atuado em grupos de teatro, mas ele era mais autor de gabinete do que propriamente um ator ou um diretor, ele foi ficando. Recentemente eu vi um espetáculo do Boca de Ouro, do grupo da Ion de Medeiros. Foi uma coisa surpreendente, um espetáculo bonito, assim, moderno, atual, mas o Nelson está lá intocável, né? E então eu só queria fazer esse recorte porque o que eu penso como autor é que o dramaturgo é que registra na história o teatro de uma época. Então, quando nós falamos hoje de teatro grego, a gente vai lembrar daqueles 3 dramaturgos, Sófocles, né, Eurípides, né? São esses autores que trouxeram para nós, né, o teatro grego. Quando você fala no teatro da era shakespeariana, é o texto do Shakespeare, né, que ficou. Como você disse, a maneira de encenar foi mudando, chegou até ao cinema, com os lindos filmes, por exemplo, do Laurence Olivier, que são muito bonitos, né, muito bem acabados, né? O próprio Al Pacino, acho que montou Shakespeare também no cinema. Eu não me lembro. Mas, na verdade, o que eu quero dizer, o que eu quero perguntar para você, é se essa... Eu sinto assim, foi um dos motivos que eu afastei do teatro. Eu sinto que a dramaturgia foi perdendo espaço no teatro. Nós passamos pelo teatro experimental, pelo teatro de grupo, pelos aqueles teatros do diretor, que a gente diz, né, com o Thomas, né, o Gerald Thomas e outros, e o dramaturgo foi meio que desaparecendo da cena, né? Então, quando você quer montar uma peça de teatro hoje, a partir de um bom texto dramatúrgico, geralmente você vai buscar nos clássicos, ou no Nelson Rodrigues, ou no Jorge Andrade, ou nos clássicos universais, né? Você citou aí, eu não sei se o seu Um Bom Chamado Desejo é baseado no... Pois é, que o Tennessee Williams é um dos grandes autores, né? Arthur Miller, né? Enfim. Então, eu queria saber de vocês, como é que fica isso? Quer dizer, porque a adaptação da literatura é instigante, é importante. Eu tive um livro adaptado, o Everest Guimarães queria que eu adaptasse Palmeira Seca, e eu falei, não, eu não vou adaptar. Passei para 2 outros autores, que é o Sérgio Abrita e o Ricardo Figueiredo, que era o produtor, e eles adaptaram. Eu tinha muito medo de adaptar alguma coisa, principalmente sendo essa alguma coisa minha. Eu preferia que outras pessoas tirassem dela a essência teatral, porque eu escrevi para ser um romance e não uma peça. Mas, de qualquer maneira, queria saber de você como é que fica essa, entre aspas, documentação do teatro da nossa era, já que a figura do dramaturgo, por excelência, está sendo meio que apagado dentro desse processo de evolução do teatro, né? Eu acredito até que alguns dramaturgos estão se tornando até roteiristas de cinema, né? Eu imagino, né? Então, eu queria te fazer essa pergunta. Olha, eu acho que não está ficando apagada, Jorge. Assim, eu acho que talvez o que está mudando é um pouco o processo. Quer dizer, e que não é uma coisa definitiva. Se você pega o teatro, como eu falei, por exemplo, teve uma época que o autor ele fazia praticamente o papel do diretor, do encenador, muitas vezes atuava. Ele era a grande figura da concepção teatral nessa época. Depois a gente teve uma fase em que o diretor aparece. A figura do diretor é esse que vai ler a obra do dramaturgo, vai traduzir isso e vai encenar isso com os atores de uma forma em que ele é o diretor, no sentido de imaginar que o universo dele é um pouco maior do que o ator e menor do que o autor nesse processo. Depois vem uma fase do encenador, essa do Gerald Thomas, Gabriel Vilela, etc., aonde o autor ficou de lado e o cara relia o autor segundo a própria concepção de mundo, do próprio umbigo dele, e ele era o grande mentor daquela obra, inclusive atravessando os espaços todos de iluminador, de ator, de figurinista. Quer dizer, ele era um encenador. Teve a fase do encenador. Nessa fase, de qualquer forma, muitos escreveram, o Gerald Thomas começou a escrever os próprios textos, mas montou Beckett muito, etc.
Depois disso, tem uma fase que veio depois, que é a presença do ator, teatro de ator, ator-criador. Isso é uma fase onde o ator ele é o centro das diretrizes da encenação. Então, o ator passa a ser. Aí vem, como tinha o ator de ópera, que era o cara que falava bem daqui para cima, teve a época que o corpo do ator, como um todo, ocupou. Então, tinha, como é que a gente chamava? A expressão corporal. A gente teve aqui, em Minas, o Viana, Klaus Viana com a Gel Viana, que foram precursores de uma concepção de um ator inteiro em cena, a partir do corpo. Né? Assim, foi um grande, enfim, pesquisador nesse sentido. Aí tem essa fase do ator, que o ator passa a ser Grotowski, vem essa coisa do teatro, né, assim, físico, que a gente chama de teatro físico, que é uma coisa muito mais física, a palavra perde um pouco o espaço para o teatro físico. E agora tem uma volta, hoje tem uma volta desse teatro narrativo muito forte, né, assim, que volta. Então, são fases que passam. Mas uma coisa que a gente tem que perceber é que o teatro, como tal, ele é autofágico. Eu, como até que passei, às vezes, pela área do cinema, do audiovisual, assim, uma grande pergunta que eu não sei, assim, como documentar o teatro. Né, assim, mesmo que eu ponha 5 câmeras, grave, edite, não sei o quê, não é teatro. É outra linguagem. O teatro está mais na cabeça de quem viu do que no filme que eu faço. Esse que está na cabeça de quem viu, esse está documentado, da forma dele. E esse a gente não tem acesso. Aí eu fiz um documentário sobre o Romeu e Julieta, chama Flor, Minha Flor, que é muito legal. A gente estreou na Praça do Papa. Está no YouTube? Chama Flor, Minha Flor. A gente estreou lá e uma fotógrafa do Hoje em Dia faz uma foto daquela multidão assistindo na Praça do Papa. Tinha mais de 4.000 pessoas. Aquela montanha de gente, assim, na época que a gente estreou. 20 anos depois, eu já não estava mais no elenco, eu tinha saído, fui substituído, a gente ia reestrear na Praça do Papa. Falei, puta, eu não vou ficar lá só carregando baú, assistindo, nervoso, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, eu vou fazer um documentário. Aí me veio, porque tinha um documentário sobre aquela passeata dos 100 mil no Rio, que um cara lá identificou algumas pessoas na multidão e fez um documento. Eu lembrei disso e falei, vou fazer a mesma coisa. Eu fui nessa foto, localizei 25 pessoas que estavam lá assistindo há 20 anos atrás, levei elas para uma entrevista e perguntava, o que você lembra desse dia? Ah, foi assim, as coisas, o Romeu, nossa, isso, aquela emoção, muita gente, o dia estava claro, não sei o quê. Tinha muita gente, eu não lembro direito, mas eu lembro daquela cena que foi assim, não sei o quê. Aí, de repente, eu ampliei a foto desse tamanho, ficava escondido assim. Falei assim, eu vou ajudar a sua memória, olha aqui. Vê se você lembra. Mostrava a foto daquela multidão. Nossa, foi isso mesmo, que lindo, quanta gente, não sei o quê, não sei o quê. Olha eu aqui. Ela se localizava na foto, era impressionante. E aí, cada uma teve uma reação maluca, umas choraram, outros riam, o cara falou, pô, ainda tinha cabelo, agora estou careca, kkk. Esse registro do teatro, dessa forma, ele é tão autêntico, ele é tão importante quanto um registro da peça filmada. Sabe assim, são formas de você fazer esse registro. Mas eu queria chegar, Jorge, que assim, independente de como se escreve, isso não tem ordem de valor se foi feito no gabinete ou se foi feito num processo colaborativo ou coletivo. Não tem ordem de valor. O que eu espero, por exemplo, todos os textos feitos colaborativamente no Cine Horto, a gente publicou. Porque é um resultado, sabe, está lá guardado o texto. Eu acho que o maior problema nosso disso é não ter espaço, oportunidade, financiamento, enfim, política, para registrar o que está fazendo. Está acontecendo hoje, inclusive, o Janela de Dramaturgia, que você já ouviu falar. Janela de Dramaturgia é um movimento que tem em Belo Horizonte há alguns anos, que é para jovens autores, leituras, publicações. O Vinícius Souza que faz isso, é um cara novo, né, assim,
que tem escrito muito teatro, que é um movimento de dramaturgia que, essencialmente, quer preservar essa memória do autor, independente se ele escreve sozinho. Nelson Rodrigues. Nelson é uma peça, gente. Nelson, a gente montou o álbum de família do Nelson, uma adaptação do Eide Ribeiro, louquíssima, que pegou lá e não sei o quê. Aí o filho do Nelson foi assistir a peça e falou assim: mas se o meu pai tivesse visto, ele não ia aprovar. Vocês mudaram muito o texto do velho. O Nelson tem uma barba desse tamanho assim. Vocês mudaram muito o texto do Nelson. Mas isso é Nelson. Mas não tem o texto do Nelson. É Nelson, mas não tem o texto do Nelson. E o Nelson ganha um outro sentido, né, no universo cultural, depois das montagens do Antunes. O Antunes dá um outro patamar para o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, até então, era considerado um autor numa estatura que não era o que ele conseguiu. Hein? Então, ele é um autor maldito, um autor bem carioca, porque tinha muitas crônicas, tinha muitos opositores, cortava, e o Nelson vai ver na obra, ressignifica a obra do Nelson Rodrigues, a partir de uma leitura junguiana. Ele vai lá, Nelson bebia da tragédia grega. Nelson não era um bobo, ele tinha substância, ele tinha... sabe, ele era sólido nas coisas dele, não era louco de fazer. E ele dá uma outra ressignificada no Nelson, a partir de várias montagens que o Antunes faz no Nelson, e Nelson passa a ser o nosso maior dramaturgo, a gente pode dizer, brasileiro. Muito lido e montado na Inglaterra, né, assim, na Alemanha também. Mas, enfim, eu acho que não tem eu acho que esse registro a gente tem que fazer, sim, independente se foi escrito na sala de ensaio, se foi escrito em casa, se foi escrito de que forma for. Esse é um registro que fica do texto, da obra, aqui, ó, quem viu, viu, quem não viu. Não adianta eu contar para vocês do Grande Sertão aqui, que vocês não têm dimensão da experiência. Oi. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Abraço. Vou falar para o Nelson, tá? Desculpa, querido. Vou falar para o Nelson. Tá bom. A primeira questão é se a falta de publicações da dramaturgia como um livro, realmente, ter a materialidade do livro, você acha que isso dificulta um pouco do reconhecimento da dramaturgia como literatura e reconhecimento como gênero literário, principalmente pensando nessa formação do leitor? Então, não ter o hábito de ler dramaturgia, desde muito novo, você ter acesso à dramaturgia, entender que é uma leitura diferente e que precisa ser aprendida a leitura, né, como qualquer outra leitura, qualquer outro tipo de literatura, ela também precisa ter suas particularidades. E a segunda questão é como ficam os direitos autorais quando você lida com adaptações de literatura. Olha, aqui, ó, passa. Esse é o doutor dos doutores, meu querido. Acho que as duas coisas. Primeira, claro que se a gente pudesse habituar mais as pessoas a lerem dramaturgia, ler teatro, estar mais em contato, acostumar com o fato de ler e depois ver encenado, sabe? Esse jogo é um jogo muito prazeroso, assim, de ver como é que as coisas se transformam. E isso, de fato, e é pouca publicação, né? Assim, tem pouquíssimas publicações. Antigamente a gente tinha alguns concursos. Vocês lembram de uma revista da Folhetim? A gente tinha contato com os novos textos através de uma revista que a Funarte publicava, marronzinho, vocês lembram? Que publicava os textos dos novos dramaturgos, que ia para o Brasil inteiro, quando não ficava só no Rio, para não ficar só no Rio. Então, eu acho que isso é um problema, sabe, escola, publicações, etc. Quanto ao direito autoral, eu não me atrevo a falar absolutamente nada aqui com o meu querido Delbrando, que está sentado ali.
Foi muito gozado. Vou contar para você uma história que eu vivenciei com esse cara, que é muito divertida. Tem a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Posso contar? Na peça que eu estou fazendo, eu falo assim, ô Delbrando, eu vou contar que eu conto melhor que você, tá, Delbrando? Assim, o Delbrando, aí a gente fez Romeu e Julieta, que é domínio público, e a gente pagava os direitos para a SBAT do tradutor, Honestaldo Penaforte. Pagava para a SBAT arrancando o couro da gente, para pagar, porque era a sobrinha dele, que ainda era viva, que detinha os direitos do tradutor. E a gente pagava, acho que 7%, porque o pagamento de tradução era até 6%, 7%, o autor até 10%, não sei o quê. E aí a gente pagava 1 ano e meio, 2 anos, pagando um dinheiro razoável para SBAT, não sei o quê. Aí o Delbrando, a gente já querendo negociar isso, porque estava ficando pesado, não sei o quê, negociar se podia pagar alguma coisa mais em conta. O Delbrando vai, localiza a menina que era a herdeira do Gustavo. Minha querida, tem 2 anos que a gente está pagando direito, você recebeu? Eu? Dinheiro? Nem jamais, nem me falaram nada, não sei o quê, eu não estou recebendo nada. Né? Numa época que inflacionária. Tinha uma inflação galopante na época. Aí marcamos uma entrevista no Rio com o presidente da SBAT, eu nem lembro o nome dele, Delbrando. Ainda bem que a minha memória esquece essas coisas. Um cara todo encebado, assim, sabe? Não sei o que coisa. Hein? Daniel Rocha. Cara, assim, parecendo delegado de delegacia, aquela coisa. Aí chegamos, eu Delbrando, ele com os aspones do lado assim. Aí nós falamos, olha, nós viemos aqui conversar com a SBAT, querendo entrar em contato com a herdeira, para ver se a gente negocia alguma coisa mais em conta dessa tradução. Que é isto? Eu estou aqui para representar o autor, os detentos do que o quê? Porque que é isso, não sei o quê. Ele falou, não, eu sei que o senhor representa, mas o senhor também não está passando, você nem sabe direito quem que é, uma coisa. Sei sim, é a sobrinha dele, não sei o quê, estou passando dinheiro. Falou, o senhor não está passando dinheiro. Estou passando, traz lá o processo, traz lá o processo. Aí traz o processo, aqueles aspones todos correndo. O cara pega, não tem nem endereço dela aqui. Como é que eu vou entrar em contato com ela? O dinheiro está aí guardado. O dia que eles descobriram o endereço, eu mando. Não tem nem endereço. Aí o Delbrando pegou a pasta e falou assim, está aqui, ó, um processo. Fulana de tal, endereço tal, CEP, telefone, tudo lá. Está aqui, como é que não tem o endereço se eu não passo? Está aqui o endereço. Você não me falou que não tinha endereço. Deu um esporro no aspone dele assim. Não sei o que, bababá. Pode deixar. Eu vou mandar depositar isso para ela hoje ainda. Aí ela estava presente? Foi exatamente, ela estava presente. Aí, querida, a herdeira, a sobrinha dele, que é isso? Aí o Daniel Rocha lá falou assim, pode deixar que eu vou pagar isso tudo aqui certinho, com reajuste e tudo. Delbrando pegou o processo e falou assim, o senhor não. Eu vou fazer os cálculos, eu vou passar o valor para o senhor e você vai pagar o que eu mandar o senhor pagar. E vou embora sem saber se te processo ou não. Passar bem. Não sei, vamos embora sem saber se vou te processar ou não. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E eu não sei se você lembra disso, nós fomos para o elevador. O elevador custou chegar, quando o elevador abriu as portas, aqueles prédios antigos do Rio de Janeiro, nós entramos, enfurecido, Daniel Rocha com 3 aspones xingando, quando nós 3 no elevador se desceram, aquele clima de não sei o quê. Mas, enfim, essa história é para dizer que o direito da adaptação normalmente acontece normal, assim, você paga. Agora, o que acontece muito, para ser sincero para você, livre inspiração na obra de fulano de tal. Ou, então, usa-se muito traduzir por punho próprio do diretor ou de alguém próximo a própria obra, para não pagar a tradução ou para não pagar a adaptação. Livre adaptação. É isso?
entendi o que você perguntou é o seguinte, porque, na verdade, você está dizendo de vários aportes na obra, e isso aí poderia confundir a autoria. Na verdade, é o seguinte, a regra autoral é aquela que, se você consegue distinguir, no contexto da obra, o aporte criativo de uma determinada pessoa, a ela se estende a autoria. Contudo, se essa criação é de fato coletiva, você não tem como dizer, olha, fulano criou isso, então realmente se dilui. E aí o direito de autor não tem como proteger o autor, porque a figura dele não aparece. Então, nessas criações coletivas, em que pese haver criatividade e haver atributo criativo, eles se dissolvem no contexto maior da obra, e realmente aí há aquele que adaptou o próprio dramaturgo a que vão gozar exclusivamente desses direitos, e o próprio diretor, enfim, quem a lei determina. Mas não é uma situação simples de definir, num contexto maior, a participação desse criador, se efetivamente o aporte criativo dele não figura de uma maneira distinta, clara e objetiva. Pelúcio, eu agradeço, estou honrado e satisfeito de ter tido uma aula aqui breve sobre a evolução do teatro. Foi de grande aprendizado. A questão do coletivo e do colaborativo, acho que é um ponto fundamental que clareou para mim um monte de coisa aqui hoje, mas eu ainda vejo a carga literária, o momento gabinete da criação como fundamento para tudo que a gente faz na vida. Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Pode ser um jeito torto meu de pensar, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o cenário, porque hoje a gente vê modernamente aí telões de vídeo, luzes totalmente diferentes daquela coisa artesanal. Você tem várias mágicas, né, com iluminações, com telas que aparecem, desaparecem. Como é que você vê essa dimensão do vídeo ser utilizado, das produções, dos filmes serem utilizados no teatro hoje, com um ar assim modernoso, para usar um adjetivo meio desqualificante, talvez, que eu acho que perde muito. O que você vê nisso? Quem está na rua? Porque eu vejo o galpão no teatro, eu vejo o galpão na praça, e eu queria que você contasse dessa experiência também. Obrigado. Essa questão, né, hoje a questão da dramaturgia, né, assim, como um todo, ela dá uma ampliada. Então, hoje, por exemplo, se fala da dramaturgia sonora. Já não se chama mais trilha sonora. Esse status de desenhar um arco dramatúrgico, a gente chama da dramaturgia da luz, a dramaturgia do movimento, sabe? E essa percepção dessa qualidade, digamos, dessa função que a dramaturgia escrita tem, ela migra também para esses outros segmentos da criação. Então, você pensa a luz como um gráfico dramático. Então, hoje se usa falar dramaturgia da luz, a dramaturgia da paisagem sonora, a dramaturgia cenográfica, o cenário que se transforma, né? Então, o cenário tem uma dramaturgia, o figurino se transforma, a mise-en-scène tem, né? Assim, como, digamos, o texto escrito. Só para a gente pensar, né, atualmente como é que isso tem visto. Quanto a essa outra coisa, é inevitável. Sabe assim, eu acho que é um sinal dos tempos. Sabe assim, essa inter-relação de outras linguagens com o teatro. Isso eu não vejo isso como um problema. Eu vejo um problema quando é mal usado. Mas eu acho que tem que ser pesquisado e verticalizado no sentido de colocar nos dias de hoje o teatro
né, assim, em contato com outras linguagens, com o audiovisual, com a música, com a luz, com a fumaça, que Gerald Thomas, sabe assim, eu acho que isso tudo hoje não pode ficar fora da possibilidade daqueles criadores. Eu acho que quanto mais o criador entender esse mundo de hoje, né, assim, tinha um espetáculo que eu vi em Berlim, que os caras conversavam com as pessoas no Irã, em cena, ao vivo. Sabe, assim, tipo um Skype durante o espetáculo. Era um espetáculo sobre essa questão da migração, não sei o quê. Então, isso tudo tem que ser... Eu acho que é natural que a gente veja muita coisa que não se conecta, porque estamos experimentando, mas a tendência é chegar num bom termo, e quanto mais essa transversalidade de linguagem em cena, na minha opinião, não acho nada ruim. Não acho que da mesma forma que a simplicidade em cena também, quando bem usada, e é a coisa mais difícil que tem, é extremamente contundente, potente, no sentido de nos emocionar, de nos... Mas sabe, eu gosto disso. Né? Assim, eu gosto dessa possibilidade do teatro dialogar com essas outras linguagens, seja tecnologia, por exemplo, a rua. O Galpão faz rua há muito tempo. A tecnologia... Hoje eu não me animo mais a dirigir espetáculo de rua, eu sou diretor também, porque é raro quando você tem financiamento suficiente para você poder mergulhar em tecnologia. O teatro de rua concorre com o barulho, concorre com a verticalidade, concorre com o tempo, concorre com a dispersão, e eu acho super necessário, de uma certa forma, a gente pesquisar a utilização e as possibilidades que hoje tem tecnológicas. Vou te dar um exemplo. Gabriel, quando foi montar o Romeu e Julieta, vira para a gente e fala assim, qual que é a maior dificuldade que o Galpão tem para fazer teatro na rua? A gente falou, o texto. Fazer teatro na rua, o texto é complicado, pela projeção, pela voz, não sei o quê. Ainda mais numa época que a gente já estava tendo 2.000 pessoas assistindo a gente. A gente fez espetáculo para 13.000 pessoas na Pampulha. Não era mais teatro. Isso é uma discussão interna, Jorge, dentro do Galpão, que às vezes pega fogo. Mas, assim... E aí a gente falou a palavra, e falou, então nós vamos fazer um Shakespeare. A gente fez 5 workshops, um Guimarães, um Shakespeare, um João Cabral de Melo Neto, um Caldeirão de la Barca e um outro. E ele falou assim, vamos pegar o Guimarães, que, aliás... Vamos pegar um Shakespeare e misturar com Guimarães. Vamos para a rua com a palavra. Ele pega, inventa. Na época, era caro para burro. Hoje virou fácil de você achar os microfoninhos sem fio que você põe, igual tem no coisa. Mas na época, isso eu estou falando de 1980 e de 1990, 79, 90, isso era caro para burro. A gente duro, sem dinheiro. Falou, 13 microfones, um para cada ator, para vocês poderem dar a poesia de Shakespeare sem ficar gritando, Julieta, o sol, a lua, quando... Não rolava a poesia de Shakespeare na rua gritando. Então ele falou, vamos experimentar os microfones. Experimentamos e a coisa fluiu. Tanto que foi o sucesso que foi Shakespeare. Mas a tecnologia nos ajuda. Né? Assim, nos ajudou nesse caso. Assim como você usar algumas parafernálias para verticalizar o ator na rua, assim como você usar um tipo de refletor no teatro novo, que dá um efeito especial, que agora são as lâmpadas de LED, né, assim, que um refletor mistura todas as cores que você quer. Cenário na década de 70. Sim, físico. E isso acontece, olha para você ver como é que é gozado isso. Eu fiz um documentário sobre a história do teatro em Belo Horizonte, está aí disponível para vocês, do início até 1980. E uma entrevista com dezenas de pessoas, as próprias pessoas narrando de J. D'Angelo,
todos estão morrendo. Incrível. Eu não consegui dinheiro para fazer de 80 até os dias de hoje. Tem 4, 5 anos que eu batalho dinheiro para fazer a segunda parte do documentário. Não consegui e as pessoas estão morrendo. E uma coisa que fica claro, por exemplo, é que a estética do teatro em Belo Horizonte, a luz especialmente do teatro, muda na década de 70, quando Belo Horizonte ganha um kit de iluminação da Funarte. Na época, não sei se era Funarte ou se não sei o quê, que chega 2 kits de iluminação que vai para o Teatro Marília, que não sei o quê, que revoluciona um pouco a iluminação do teatro. Tecnologia, que chega às mesas com os dimmer mais legais, os refletores que corta, sabe, que tem corte em todas as... E isso muda a linguagem, a estética do teatro. Então, a gente não pode deixar de abrir os olhos para essa tecnologia que existe e não tentar dialogar com ela. Isso leva um tempo para ser bem feito. Chico Pelúcio, eu queria primeiro cumprimentá-lo por essa apresentação excepcional. A gente tendo aqui um diretor, né, um produtor, um ator, etc. E o trabalho que o Teatro Galpão fez. Ele acabou de falar com você que ele te vê lá no Galpão, te vê na rua. E o Galpão, com você também, levou Shakespeare para Londres, não levou? Para o Globe Theatre. Pois é, e foi o maior sucesso, né? Foi muito emocionante. Pois é. Então, essa aula que você deu aqui foi excelente, espetacular, ainda mais sendo você falando. A gente vê um diretor, um produtor, um ator falando, foi sensacional. Queria cumprimentar muito o seu trabalho e a abertura, né, do Gifone, trazendo gente, e de Baipendi, que eu tenho um carinho enorme, inclusive pela Inhaxica de lá, de quem sou muito devota. Parabéns, viu, Chico? Obrigado. Seu trabalho aqui é riquíssimo. O que você fez por Belo Horizonte, por Minas, por tudo, é uma coisa incalculável. Parabéns. Agradeço a sua fala. Gifone, nação de Baipendi. A Inhaxica não olhou nem para nós dois ainda, vai olhar ainda, né, Gifone? Vai olhar ainda. Diz o Gifone que ela olhou só para o Paulo Coelho. Não olhou para ele nem para mim ainda. Ele tem razão, assim. Não, obrigado pela coisa. Acho que a gente está chegando no final. Alguém quer mais que a gente faça? Eu queria só fazer umas ponderações aí, você me corrige, né? Uma coisa que você falou, o processo todo do teatro, né? E me parece que a relação entre literatura e teatro é inevitável. Né? Eu posso estar errado, porque não tem como, mesmo se você escrever uma ideia, você vai ter que escrever, né? Não vai ter, eu acho impossível um teatro não tem alguma coisa escrita, né? Uma ideia, vamos dizer assim. Por isso que eu coloco que a própria literatura é considerada, o teatro é considerado como um gênero literário, né? Não é isso? E há pouco tempo eu vi um filme, Ana Karenina, do Joe Wright, não sei se já tiveram a oportunidade de ver. Ele dramatiza esse romance para o cinema. Então, ali tem 3 coisas juntas, né? Literatura, teatro e cinema. E eu achei maravilhoso o filme, né? Então, aqui, na minha opinião, eu acho, não que se tenha colocado isso, eu acho que essa questão de falar que o romance é melhor que o filme, eu acho que isso aí não carece de sentido. Você pode falar que o filme foi o livro foi mal transposto para o cinema, né? O próprio Humberto Eco, se eu não estiver enganado, ele achou muito boa a adaptação do cinema do Nome da Rosa. É porque, como diria o Neném Prancha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É um massagista, filósofo lá, ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você vai no cinema, é uma situação, é uma coisa, como diz o Prancha lá. E livro é outra coisa. Mesmo porque o escritor, ele para descrever, fazer um cenário, gasta muitas páginas, às vezes, lá, e no cinema a imagem já capta tudo. Já é economia, é econômico, né?
Então, no caso aí de falar que o filme é melhor, acho que isso não tem muito sentido, né? Você pode falar, o cara pegou um romance e acabou com o romance, quer dizer, uma coisa ruim, né? E por tudo que você falou também, aí a gente vê muitas definições do homem, né? O homem é um animal racional, o homem é um animal político, e a gente pode falar, dependendo que o homem é um animal intertextual. Porque quando a gente nasce, a gente vai pegando coisas de outras pessoas, né? De outras pessoas, e no que você está conversando com outra pessoa, você pega uma ideia dela, pô, essa ideia é boa. Então, aí está, na própria oralidade, está a questão intertextual. E quando você pega um texto, e esse texto da Anastácia, no que você falou, que já é uma parte do Idiota, e vai dar uma ênfase ali que o próprio Dostoiévski não deu isso, né? É uma extrapolação, mais ou menos, né, pelo que eu entendi. E aí já tem uma questão intertextual. Você pega um texto, você vai partir, que o Idiota é um romance muito grande, né? E pega uma parte, mas vai retrabalhar. Então, você partiza um texto e já está dando uma nova ênfase, alguma coisa, né? Então, é isso que eu queria colocar só. Que muito bem pode estragar também, sabe? Se não for bem feito, pode estragar. Quando eu falo dessa coisa, é que, via de regra, né, assim, quem conhece bem um romance e que gosta de um romance, que lê um romance, quando vê a tradução disso para o cinema, que também é uma linguagem, vamos chamar, muito próxima da imaginação natural da gente, naturalista, corre-se um risco muito grande e com frequência de haver um choque de visão, de interpretação, de não sei o quê. Agora, claro que quando é mal feito, né, assim, coisa boa é coisa boa, como é que chama isso? Trem bom é coisa boa. Quando o filme é bom, trem bom é coisa boa. Agora, trem ruim é coisa ruim, assim. Aí depende. Bom, Chico, acho que nós chegamos, então, ao fim. E agora também nessa parte do debate, a gente pôde aproveitar um bocado mais da sua experiência e reafirmar aquilo que a gente já esperava, que foi realmente uma grande noite, uma grande abertura para esse segundo semestre da Universidade Livre. Agradecer para você muito, muito mesmo, você ter te colocado nessa fria, mas vou te contar, o que você trouxe para nós foi muito bom e acho que justificou isso. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, embora eu conheça ele, duvide um pouco do que ele está falando, quer dizer, eu espero que ele tenha razão, mas para mim foi um prazer muito grande estar aqui, sem demagogia, né, assim, brincar, comer com vocês, estar com vocês, pessoas que eu gosto muito, assim, que eu não via há muito tempo. Delbrando, meu amor, te adoro, fazia tempo que eu não te via. Essa mulher aqui, que já foi minha vizinha, mudei longe dela, então eu não estou vendo pouco. Tenho um carinho especial por ela. Jorge, que foi, né, assim, é parceiro de várias coisas. Meu amigo Billy Onça, um grande figura de Baipindi também, que está aqui. Todos vocês, os dois ali, eu nunca encontrei com eles tantas vezes em tão pouco tempo. Em Diamantina, às 4 dias atrás, estávamos nós 3 lá. Muito obrigado, e vocês todos, pela minha querida, que está ali também. Muito obrigado por todos, foi um prazer. Espero que não tenha decepcionado muito vocês, assim, viu? Muito obrigado.